Olá, eu sou a Rachel, do Canadá. Antes de começar, clique em curtir e me diga em qual cidade você está nos comentários abaixo. Estou curiosa. Agora, deixe-me contar porque eu não saí de casa por muitos anos. Essa é a minha irmã Erin. Ela é 3 anos mais velha do que eu. Nunca nos demos bem porque éramos muito diferentes. Ela era incrivelmente arrogante e tinha uma língua afiada. Enquanto isso, eu sempre fui uma criança quieta e tímida. Quando eu era criança, aconteceu algo que me afetou profundamente. Erin e eu nos distanciamos desde então. Naquele dia, meus pais pediram a Erin que me levasse para passear em um parque de diversões. Não quero ficar de babá dela. Ela é uma chorona. Nem mais uma palavra, Erin. Você é a irmã mais velha da Rachel e precisa cuidar dela. Seu pai e eu temos que trabalhar. Vocês só se preocupam com a Rachel. Vamos, pirralha. Estava acontecendo uma feira naquele dia e o parque estava lotado de visitantes. A Erin encontrou suas amigas e se distraiu. Eu estava olhando para um palhaço e não percebi quando ela se distanciou. Logo vi que estava perdida. Eu ainda não tinha celular, então só podia andar sem rumo em busca da Erin. No entanto, o parque era enorme e havia centenas de estranhos ao meu redor. Tive um ataque de pânico, comecei a chorar e sentei-me no chão. Estou com medo. Eu quero ir para casa. As pessoas se aglomeraram ao meu redor. Todos estavam olhando para mim e sussurrando. Isso fez minha cabeça girar e meu coração bater feito louco. A Erin finalmente me encontrou e me levou para casa. Claro, ela recebeu a maior bronca de sua vida por não cuidar de mim. Erin, como você pode ser tão irresponsável? Depois desse incidente, desenvolvi uma fobia de espaços abertos e de estranhos. Simplificando, eu tinha medo de sair de casa. Afinal, eu tinha certeza de que algo terrível aconteceria comigo se eu fizesse isso. Nem meus pais, nem psicólogos conseguiram me ajudar. Então, a partir daquele dia, comecei a passar o tempo todo em casa. Encontrar estranhos me deixava tão apavorada que eu me escondia embaixo da cama toda vez que um carteiro ou entregador de pizza tocava a campainha. Meus pais pararam de fazer viagens de negócios para estar sempre ao meu lado. Consequentemente, eles perderam boas oportunidades e não estavam mais ganhando como antes. Além disso, eu não podia ir à escola e eles tiveram que encontrar um professor particular para mim. O único estranho com quem eu estava acostumada e quem eu podia confiar. Isso fazia a Erin subir pelas paredes. Rachel, estamos pobres agora e é tudo por sua causa. Nossos pais te mimam demais. Minha irmã achava que eu estava mentindo sobre minha fobia porque gostava de atenção. Eu daria qualquer coisa para me livrar da minha ansiedade. Afinal, eu queria ser política quando crescer. Mas eu sabia perfeitamente que isso não seria possível se eu não superasse meu medo. Um dia, a Erin disse que sua turma iria fazer uma excursão à capital e pediu dinheiro aos nossos pais. Mas eles disseram que era muito caro. Gastamos muito dinheiro com o professor da Rachel. Sinto muito, mas você não poderá ir nessa viagem. Isso irritou a Erin, e ela gritou comigo de novo. Por que você não pode ser normal e ir para a escola como todo mundo? Fiquei triste porque minha própria irmã não me entendia. Eu precisava falar com alguém. Então, decidi baixar um aplicativo e encontrar algum amigo online. Quase imediatamente, um cara com um nome muito incomum, Sapphire Gold, me enviou uma mensagem. Era interessante conversar com ele porque ele queria se tornar político assim como eu. Mas, por alguma razão, seu pai não aprovava seus sonhos. Meu pai é muito rígido e não me deixa fazer nada. Passamos a conversar e a trocar memes todos os dias. Sapphire e eu nos entendíamos tão bem que eu sentia como se o conhecesse desde sempre. Logo, trocamos fotos. Ele era lindo. E um dia ele confessou que tinha que ser cuidadoso porque tinha medo de alguma coisa. Isso me pareceu misterioso, então perguntei ao Sapphire o que ele estava escondendo. Rachel, esse é um grande segredo, mas você é importante para mim, então eu vou te contar tudo. Podemos nos encontrar? Onde você mora? Trocamos endereços e descobrimos que éramos praticamente vizinhas. Eu contei a ele que tinha medo de sair de casa, mas como eu confiava nele, eu o convidei para vir à minha casa e marcamos uma data e hora para nosso encontro. Eu mal podia esperar para vê-lo. Mais tarde, saí do meu quarto e fui para a cozinha. E então, algo terrível aconteceu. Encontrei um estranho em nosso corredor. No começo, fiquei entorpecida de medo. E então corri para o meu quarto gritando. Há um intruso na casa! É um ladrão! Ajuda! Minha família inteira veio correndo por causa do barulho. Descobri que aquele cara era apenas o novo namorado da Erin. E ela mesma o convidou. Rachel, não me envergonhe! Todo mundo na escola está zombando de mim porque minha irmã é uma psicopata. Meus pais saíram em minha defesa e repreenderam a Erin. Ela sabia da minha fobia, mas convidou um estranho para nos visitar mesmo assim. Estou farta disso! Logo, finalmente chegou a hora de eu conhecer o Sapphire. No entanto, ele não apareceu. Isso foi estranho. Ele não respondeu nenhuma das minhas mensagens e seu celular estava desligado.
Eu fiquei realmente preocupada porque o Safari havia insinuado diversas vezes que estava com medo de alguma coisa. Felizmente, eu sabia o endereço dele. Pedi para Erin ver se estava tudo bem com o Safari e descobrir o que havia acontecido, mas minha irmã apenas sorriu sarcasticamente. Se você se preocupa tanto com esse cara, então saia de casa e vá vê-lo você mesma. Ela estava com raiva de mim e se recusou a me ajudar. Droga, o que eu iria fazer agora? Eu estava extremamente preocupada e ficava imaginando os piores motivos possíveis para ele não ter aparecido. No final, criei coragem pelo bem do meu amigo e saí. Safari, estou chegando. Porém, assim que saí de casa, tive um ataque de pânico novamente. Parecia que todos os pedestres estavam olhando para mim. Minhas mãos estavam suando e eu não conseguia respirar, e lágrimas ardiam em meus olhos. Ofegante, corri de volta para dentro de casa e fechei a porta com medo. Naquele momento, fiquei furiosa comigo mesmo. Por que eu era tão fraca? E se o Safari estivesse precisando da minha ajuda e eu não conseguir superar meu medo? Eu queria ficar invisível para que ninguém pudesse me ver e eu finalmente conseguisse ir até a casa do meu amigo. Mesmo que minha primeira tentativa tenha falhado, eu não estava disposta a desistir. Encontrei um fórum online onde pessoas que sofriam da mesma fobia compartilhavam suas histórias. Uma garota escreveu que usar uma máscara para esconder o rosto a ajudava. Aos poucos, ela se acostumou a sair novamente. Isso me pareceu interessante. Eu me perguntei se conseguiria seguir o exemplo dela. Encontrei uma peruca empoeirada, óculos escuros e uma fita amarela em nossa caixa com enfeites de Halloween. Coloquei tudo e saí. Para minha surpresa, funcionou! Claro, os pedestres estavam me olhando mais do que nunca por causa da minha roupa. Mas ninguém conseguia ver meu rosto e eu me senti segura. Era como se eu estivesse em casa ou usando roupas de proteção. Finalmente cheguei na casa do meu amigo. Infelizmente, tive uma decepção. Alguns idosos moravam lá e eles nunca tinham ouvido falar de nenhum Safari. Entendo. Desculpe por incomodá-los. Por que ela estava com roupas tão estranhas? Talvez seja moda de agora. Voltei para casa. O que aconteceu com o Safari? Prometi a mim mesma que eu o encontraria. Meus pais sorriram para mim quando cheguei. Rachel, que bom que você finalmente saiu de casa. Eles ficaram tão felizes que sugeriram que eu voltasse a frequentar uma escola normal. Concordei com a condição de poder usar peruca e óculos. Eu esperava que isso eventualmente me ajudasse a superar meus medos. Meus pais conversaram com o diretor e combinaram tudo. No entanto, as coisas deram errado imediatamente no meu primeiro dia na nova escola. O segurança não quis me deixar entrar. Me mostre seu rosto. Não posso! Demorou um pouco e eu tive que ligar para o diretor, mas consegui chegar na sala de aula. Mas então percebi rapidamente que fazer amigos não seria fácil. Meus novos colegas estavam rindo da minha roupa e sussurrando pelas minhas costas. Eu me senti muito desconfortável, mas não tive um ataque de pânico. Eu queria sentar com a minha irmã na hora do almoço, mas a Erin ficou com vergonha de mim e fingiu que não nos conhecíamos. Minha vida escolar começou muito mal. Em casa, ouvi minha irmã conversando com nossos pais. Agora que vocês não precisam mais pagar o professor da Rachel, vocês poderiam me dar o dinheiro para a viagem? Eles concordaram e disseram que, como eu estava melhor, eles também decidiram fazer uma viagem de negócios para ganhar algum dinheiro. Logo, minha irmã partiu para a capital com a turma dela, e meus pais partiram para uma viagem de negócios. Eu estava sozinha em casa. Safari nunca apareceu. Então, um dia, peguei uma foto dele, fui até uma delegacia e contei para um policial que ele estava desaparecido. O nome dele é Safari Gold. O policial me lançou um olhar incrédulo. Depois fez alguma coisa no computador por alguns minutos e disse que não havia ninguém com esse nome morando em nossa cidade. Esse é um nome inventado. Também encontrei essa foto online. Safari Gold não existe. Então, vá para casa, sua esquisita. Preciso me concentrar em casos reais. Fui embora confusa. Como isso era possível? Se o Safari não existia, então com quem eu estava falando? Foi quando eu finalmente percebi o que tinha acontecido. Espere um minuto. A Erin deve ter criado uma conta fake e fingido ser o Safari para me tirar de casa. Tudo para conseguir o dinheiro para a excursão. Acredita nisso? Fui para casa, furiosa e infeliz ao mesmo tempo. Como minha própria irmã pôde me tratar assim? Para minha surpresa, quando eu estava quase em casa, percebi que um senhor suspeito estava me seguindo. Senhorita, você é a Rachel? Nós precisamos conversar. Aquele estranho me assustou tanto que entrei em pânico e corri para dentro de casa. O senhor começou a bater na nossa porta. É importante. Oh meu Deus! Eu estava tremendo de medo. Não havia ninguém por perto que pudesse me ajudar. Eu me escondi debaixo da cama e fiquei lá até o estranho assustador ir embora. Ufa!
Depois disso, decidi que como só tinha saído de casa porque a Erin me enganou, eu não sairia de novo. Claramente havia muitos psicopatas por aí. Prefiro ficar no meu quarto aconchegante e seguro. 2 dias se passaram. Meus pais ainda estavam em sua viagem de negócios. A Erin já deveria ter voltado, mas por algum motivo ela não voltou. Embora estivesse com raiva da minha irmã, eu ainda estava preocupada. Então liguei para seus colegas de classe e descobri que nem a Erin, nem seu namorado Theodore haviam participado da excursão. Isso foi uma surpresa. Onde a Erin estava então? Abri o computador da minha irmã e encontrei as mensagens que ela enviou para o Theodore. Aquele doce casal decidiu fazer uma viagem romântica para uma ilha remota. Eles até alugaram um barco. Então era para isso que ela precisava do dinheiro. Como eles ainda não tinham voltado, alguma coisa deve ter acontecido. Fiquei com medo de que a Erin e seu namorado tivessem se perdido, e minha ansiedade disparou. Liguei para a polícia, me apresentei e pedi que encontrassem a Erin. É você de novo? A garota que estava procurando um cara que não existe? Dessa vez é sério, eu preciso de ajuda. Não tenho tempo para suas pegadinhas. Pare de me distrair. O policial não acreditou em mim. Acredita nisso? Eu não podia perder mais tempo. Coloquei minha peruca novamente, peguei minhas economias e corri para o cais. Em seguida, encontrei um pescador e lhe pedi que me ajudasse a chegar àquela ilha. Enquanto navegávamos para lá, um vento forte começou a soprar e minha peruca e meus óculos caíram. No entanto, eu estava tão preocupada com a Erin que mal percebi isso. Minha irmã e o namorado dela estavam sentados na praia tentando acender uma fogueira. Quando eles me viram, acenaram com as mãos alegremente. É Rachel! Aqui! Aqueles pombinhos descuidados esqueceram de amarrar o barco. Ele havia sido levado pelas águas e eles acabaram presos na ilha, sem poder pedir ajuda porque não havia sinal por lá. Eles podiam ser mais irresponsáveis? Felizmente, nada de ruim aconteceu com eles. Como você nos encontrou? Fiquei preocupada e li suas mensagens. O amor deixou você burra. Você tem razão. O que fizemos foi super idiota. Espera, Rachel, você saiu sem peruca? É verdade. Percebi que estava ao ar livre, sem óculos ou peruca, e não entrei em pânico. Uau! Aquela viagem me ajudou a finalmente superar minha fobia? Eu estava perdida em pensamentos, quando a Erin de repente me abraçou forte pela primeira vez em anos. Irmã, obrigada por ter vindo me buscar, mesmo que você devesse estar com medo. Me desculpe por ter dito tantas coisas desagradáveis para você. Eu perdoei minha irmã por isso, mas ainda estava brava com ela por fingir ser o Safrey. Você pode imaginar como eu me senti? Quase me apaixonei por aquele cara, mas descobri que ele nunca foi real. Enquanto estávamos navegando para longe da ilha, eu disse a Erin que isso foi péssimo da parte dela, mas ela apenas olhou para mim, confusa. Do que você está falando? Eu jamais faria algo assim. Foi a minha vez de ficar surpresa. Se minha irmã não fez isso, então quem foi? De volta ao cais, pagamos o pescador, nos despedimos do Theodore e voltamos para casa. Aquele senhor estranho estava me esperando em nossa casa novamente. É ele de novo. Esse cara já havia me seguido antes. A Erin finalmente lembrou que era a irmã mais velha. Ela cerrou os punhos e foi até aquele cara. Ei, você! Por que você está perseguindo a Rachel? Preciso encontrar uma mensagem do príncipe Anil. Que príncipe? Do que você está falando? Em vez de responder, o homem me entregou um celular estranho. Rachel, este é um celular especial com conexão criptografada. Fale com o Anil e o próprio príncipe explicará tudo para você. Ok. Alô? Quem é? Você tem uma voz tão linda, Rachel. Sou eu, Safrey. O quê? Achei que você não fosse real. Hahaha, claro que sou real, mas acho que o nome que eu escolhi é idiota. Meu nome verdadeiro é Anil. Eu sou um príncipe da Índia. Meus joelhos ficaram fracos. Anil finalmente me explicou tudo. Acontece que ele veio para o nosso país escondido de seu pai. Ele era terrivelmente solitário, porque seu pai não o deixava fazer amigos ou usar redes sociais. Seu pai tinha medo de que alguém pudesse encontrar e machucar seu filho. Mas o Anil não ouviu e criou uma conta com um nome falso. Foi assim que nos conhecemos. Me desculpe por ter mentido sobre sermos vizinhos e ter enviado a foto de outra pessoa para você. Eu estava com medo de que meu pai descobrisse tudo. Eles têm espiões por toda parte. Por isso tentei ser cuidadoso. Anil queria me contar a verdade sobre si mesmo pessoalmente. No entanto, no dia em que deveríamos nos encontrar, seu pai de repente o levou de volta para casa. Anil não conseguiu entrar em contato comigo, mas pediu ao seu assistente pessoal que me explicasse tudo. Ah, então é isso que ele é. Eu me escondi dele como uma maluca. Você não foi maluca, Rachel. Eu sei como você se sente. Afinal, eu também moro em uma jaula dourada. Mas há uma grande diferença entre nós. Eu não acabei nessa jaula por escolha própria, mas você mesmo entrou nela, embora pudesse ser livre. Eu disse a ele que havia superado meu medo e que agora poderia realizar meu sonho de ser política. Minha vida finalmente estava voltando ao normal. Eu não tinha mais medo de nada.
6 meses depois, o Enio voltou ao Canadá e finalmente pudemos nos encontrar. Rachel, você é ainda mais linda pessoalmente do que nas fotos. Obrigada, meu príncipe. Você também é fofo. O pai dele ainda não sabe sobre mim. Talvez um dia eu visite o Enio na Índia. Mas isso é história para outro dia.